muchas gracias, Juan, por tua apresentação. E não sei se será verdade que nós portugueses tenhamos mais conhecimento do que os outros, ok? Porque aquilo que eu vos vou falar é de alguma investigação que foi feita em Lameiros nos últimos anos. Para começar, eu vou falar possivelmente e talvez melhor em português, o espaço. Penso que todos nós outros nos compreendereis melhor se hablo em português do que em galego ou em espanhol. Okay? Bueno, pues los temas, los pontos que iremos abordar nesta comunicação. Primeiro ponto sobre geografia e ecologia. Segundo ponto que tem a ver com os lameiros, a ecologia dos lameiros, a produtividade e o valor nutritivo. Terceiro ponto que tem a ver com o sistema agropecuário de montanha que existe em Portugal e no qual os lameiros são fundamentais, são a base de suporte desse sistema. Quarto ponto para falar um pouco da evolução do uso do solo em grandes números, desde a década desde o ano de 89 até 2009, que são os dados estatísticos que neste momento temos disponíveis. E depois os dois últimos pontos, o 5 e o 6, para falar um pouco de alguns tópicos sobre a importância da manutenção e da conservação dos lameiros, e ponto 6, que serão possíveis medidas para recuperar, para manter e para conservar estes pastos. Vou começar por situar, e isto é do conhecimento geral, mas vou começar por situar, digamos que a região onde nós estamos no contexto europeu. Isto porque desde 2004 a Comissão Europeia ocupou e tem um relatório disponível e que é num relatório onde se há estudado todas as regiões de montanha pela Europa. E estes são os maciços que os autores identificaram, e esse trabalho foi depois também publicado pela Agência Europeia do Ambiente, em 2010. E desse trabalho vale a pena destacar muita outra informação que foi trabalhada e que está publicada e que acaba por servir e pode servir de enquadramento a algumas das políticas, mesmo neste momento, mesmo para o futuro. Não só atuais, mas também para o futuro. E vale a pena, por exemplo, destacar que a percentagem da superfície da Europa com regiões de montanha é de 36%, por exemplo. Na União Europeia é de 29%. Em termos de clima europeu, as grandes manchas climáticas e aquilo que mais nos interessa, estamos a falar dos climas CIS, que são os climas mediterrâneos, são aqueles que temos no norte de Portugal e aqui também na Galiza, primeiro nesta parte mais atlântica, e depois o clima mais temperado, úmido, mais nos Cantábricos e mais na outra faixa do norte de Espanha, em que as temperaturas médias anuais nestes grandes manchas climáticas variam entre 18 a 0 graus centígrados e as precipitações médias entre 300 a 2.500 milímetros. Portanto, há uma grande diferença climática, digamos, em toda a região da Europa. A completar e para complementar essa informação, existe depois a publicação também das regiões biogeográficas que na Península Ibérica, as duas únicas regiões biogeográficas que nós temos é a Atlântica e a Mediterrânea. Vou passar mais rápido. Portanto, as áreas de montanha em Portugal e Espanha, em Portugal fazem uma área total de à volta de 35.000 km², em Espanha à volta de 275.000 km², em Portugal corresponde a 38%
da superfície territorial e em Espanha corresponde a 54% da superfície territorial. E o que é importante destacar é que os dois maciços mais importantes que existem na Península Ibérica, que os autores designaram por montanhas ibéricas, juntaram todos os maciços montanhosos numa única designação, exceto os Pirineus. Em termos climáticos, mais ao pormenor, que é o clima, só para destacar, o clima mediterrâneo, onde nós citamos no norte de Portugal, embora clima mediterrâneo, digamos que temperado, não muito quente, como entre bem. Em termos biogeográficos, agora mais em pormenor, os dois maciços, as montanhas ibéricas, e depois os Pirineus, a região biogeográfica atlântica e depois todo o resto da região biogeográfica mediterrânea. Bom, isso, em termos de classificação macro, serve para nos enquadrar. E, no fundo, serve para quê? Para que, dentro dos condicionalismos que as regiões de montanha têm e que são comuns em toda a Europa, grande parte deles, na prática significa o quê? Que todos os pormenores e as especificidades que nós outros temos, quer aqui na Galiza, quer em Portugal, podem ser enquadradas dentro desta classificação macro europeia das regiões de montanha. Contudo, esses dados e esse enquadramento, quando vamos ao pormenor dos locais, a variação climática, por exemplo, acaba por ser muito acentuada. E essa variação climática, em termos de potencialidades agroecológicas, um dos indicadores que nós poderemos trabalhar é a estação de crescimento, seguindo a metodologia da FAO para determinar essa estação de crescimento. E, por exemplo, voltando só um pouco atrás, eu recolhi os dados ali de Portugal mais ou menos neste eixo, aqui, atravessado de uma ponta à outra, e de maneira que, começando por estas localidades, Viana do Castelo aqui embaixo, e depois Braga, mais para o interior, já próximo do Gerês, Montalegre, já para lá do Gerês, já mais para o interior de Portugal, e Miranda do Douro, no outro extremo do norte de Portugal. E aquilo que acontece é que, aplicando essa metodologia da FAO, considerando que a estação de crescimento para a vegetação herbácea ocorre quando as temperaturas médias mensais são maiores ou iguais que 8 graus centígrados e quando a precipitação é maior que metade da evapotranspiração potencial. E bem, encontramos para Viana do Castelo e para Braga uma estação de crescimento de 273 dias, o que é muito bom. Para Montalegre, apenas de 122 dias e com o interregno de crescimento no inverno e o interregno de crescimento em pleno verão também. E em Miranda do Douro, a mesma duração de estação de crescimento, só que o período de inverno mais curto, uma vez que Montalegre situa-se a 1000 metros de altitude e Miranda do Douro situa-se à volta dos 700 metros de altitude. Então, os dados climáticos destes 4 locais, em termos de grandes números, valores anuais, Viana do Castelo e Braga têm valores muito semelhantes, também estão próximos, e têm influência atlântica. Montalegre tem uma temperatura média anual já muito baixa, devido à altitude, mas com regime de precipitação equivalente a Viana do Castelo e Braga. Miranda do Douro, pelo contrário, tem valores de precipitação muito mais baixos, um clima mais árido, e, ao mesmo tempo, tem um valor de temperatura média anual intermédia entre Montalegre, Braga e Viana. O que faz com que estes 4 locais, de 2 a 2, acabam por ter a mesma estação de crescimento. Outro dos indicadores que vos vou falar a seguir tem a ver com a utilização das zonas de vida de Aldrich para identificar os biomas, com base nos parâmetros climáticos, uma vez que outros autores depois a seguir, vieram estabelecer, digamos que, indicadores com base nos teores de matéria orgânica, indicadores esses que nos dizem se num determinado sistema de agricultura é aconselhável fazer mobilizações de solo ou não.
ou se esse sistema de agricultura deve ser baseado, por exemplo, em culturas permanentes. E esses indicadores acabam por se basear na matéria orgânica do solo, uma vez que a matéria orgânica do solo acaba por ser um resultado quer das condições agroecológicas, quer dos sistemas de agricultura, das técnicas culturais, de maneira que é um indicador simples, mas que acaba por ser a consequência de todos esses efeitos conjuntos. E então, pegando neste estudo, os dados climáticos que são utilizados é a precipitação anual e o rácio evapotranspiração potencial precipitação. Vamos passar à frente, que não interessa. E então, com base nesses biomas identificados por Aldrich, aqueles autores já em 82 avaliaram, em termos mundiais, nesses biomas, teores de matéria orgânica, cujo objetivo era determinar o teor de carbono que existia por metro cúbico de solo, ou seja, o metro quadrado de superfície e o metro de profundidade. Por isso, recolheram amostras de solo em todos aqueles perfis, até o metro de profundidade, e isso deu, em termos de geografia, para catalogar, digamos assim, quais os biomas que serão biomas naturais, ou seja, serão ecossistemas naturais, prévios à agricultura, para saber o quê? Qual era a potencialidade de armazenamento de matéria orgânica e de carbono que os biomas naturais teriam caso a agricultura não tivesse sido instalada. E aquilo que depois outros autores a seguir identificaram foi o seguinte. Então, eles sugerem que para teores de carbono menores que 7 kg por metro cúbico, significa que não devem ser praticados sistemas de agricultura com mobilização de solo. Ou seja, com base nestes teores de matéria orgânica, o ideal, em termos preventivos da sustentabilidade, é termos sistemas de agricultura sem mobilizações de solo. Com teores de carbono entre os 7 e os 10, pode haver lugar a sistemas de agricultura com mobilização de solo, mas deve haver incorporação de matéria orgânica nesse solo também, para que os teores de matéria orgânica se mantenham próximos, praticando sistemas de agricultura, daqueles que naturalmente existiriam nos ecossistemas naturais prévios. Pegando nos mesmos locais, nos 4, portanto, estão aqui identificados novamente os dados climáticos e o rácio de evapotranspiração potencial precipitação. O diagrama de Aldrich é a estrutura base que está ali, em que, deste lado, temos a variação da precipitação total anual, deste lado, a variação do rácio evapotranspiração potencial precipitação, na horizontal, as variações da temperatura biológica, não a temperatura climática, e, com base nisso, os autores, o Aldrich, tinha aqui identificados os tais ecossistemas naturais em face dessas condições climáticas. Ao mesmo tempo, esta variação está relacionada também com a altitude, ou seja, desde os níveis de pré-montanha até aos níveis de neve permanente e em termos de latitude também. Daí que, então, estas riscas que estão ali, daquele traceado, é a sobreposição no diagrama de Aldrich dos tais teores de carbono que os outros autores posteriormente determinaram. Então, localizando agora os pontos dos 4 climas, das 4 localidades, ali está localizado os locais, estão identificados os biomas que naturalmente existiriam em Braga e Viana do Castelo. Ali em cima, os biomas que naturalmente existiriam em Montalegre. E aqui, os biomas que naturalmente existiriam em Miranda do Douro. Esta linha que está aqui é a linha que divide os climas úmidos dos climas secos. Deste lado estão os climas desérticos, deste lado os climas tropicais, nessa ponta do vértice, e na outra ponta do vértice serão os climas polares. Feito isso, nós identificamos então que os biomas que naturalmente existiriam seriam bosque úmido temperado quente
nível submontano, com teores de carbono entre os 9 e os 10, ou seja, está nos tais limites para existirem sistemas de agricultura que poderiam ser mobilizados, e com teor equivalente a ter um teor de carbono, um teor de matéria orgânica médio em todo o perfil, de 1 metro de profundidade, à volta de 1,44%. Como todos sabemos, os teores de matéria orgânica à superfície são sempre muito superiores, 2, 3 vezes mais do que o valor médio. Em Braga, a mesma coisa, o equivalente. Em Montalegre, um bosque muito úmido, temperado frio montano, com teores de carbono de 12 kg por metro cúbico e com um teor de matéria orgânica já ligeiramente superior em termos médios, à volta de 1,72, isto considerando uma densidade aparente de 1,2 do solo. E em Miranda do Douro, é a mesma coisa, que também com os teores de matéria orgânica à volta de 1,44. Bom, estes valores servem, por exemplo, para quê? Quando, por exemplo, fazemos as colheitas de amostras de solo nos lameiros, nós verificamos que nos lameiros os teores de matéria orgânica se situam sempre entre 2% a 5%. 2% nos climas mais secos, mais áridos, e os 5% até aos 10% ou mais nos climas mais úmidos, que é precisamente o noroeste de Portugal. O que significa que um teor médio desta natureza acaba por ser equivalente àquele que os lameiros, à partida, têm. O que significa que, então, nós poderemos, com base nesta comparação, depreender que o sistema, a cultura, o ecossistema lameiro, acaba por ser uma boa representatividade, acaba por ser uma boa continuidade dos ecossistemas que naturalmente existiriam previamente nesses mesmos locais. Passando agora para os solos, em Portugal e nas regiões de montanha os solos têm origem granítica e de xistos, sempre com pHs ácidos, 3,5 a 5,5. Em termos de macronutrientes médios, baixos a médios. Em termos de matéria orgânica, entre 2% a 10%, dependendo da altitude e da umidade. E em termos de classes de solo, os dominantes são os leptossolos e os cambissolos, isto nas regiões de montanha, que representam à volta de mais de 70% da superfície total. O que significa que se trata de solos com muita baixa capacidade produtiva e, como tal, grande parte deles com aptidão apenas para a floresta ou para pastos. Entrando agora na parte dos lameiros, dá para vocês verem aqui a divisão. Isto é a classificação fitossiológica que ainda hoje utilizamos. Isto já vem da década de 1970, mas é aquela, porquê? Porque foi um estudo abrangente, integrador, em toda a área geográfica das regiões de montanha de Portugal onde existem lameiros, e, por tal, é o único estudo ainda que tem uma base comparativa alargada a todo o território. Daí que, então, na região mais úmida, que é esta aqui, as principais comunidades é o Antimido, Sinosreto, Negrosto, Armatereto, depois as comunidades de juncos nas zonas mais úmidas, de solos mais alagados. Na outra parte mais oriental são outras comunidades, mas como é para falar apenas no noroeste de Portugal, de maneira que eu vou esquecer estas comunidades aqui. Ora bom, como estamos em clima mediterrâneo, a vegetação que existe nos lameiros acaba por ser o resultado quer do clima, quer do solo, quer do agricultor, ao longo de vários anos, até séculos, uma vez que estes prados têm séculos de duração, alguns deles, grande parte deles. E o que é que acontece? Como são regiões com menores precipitações do que aqui na Galiza, a única forma de ter vegetação de climas, típica de climas temperados, é precisamente nas linhas de água, com caráter permanente, ou então nas depressões, ou linhas de água com caráter temporário. Daí que os lameiros, daí é que vem o nome de lama, são localizados sempre junto a linhas de água permanentes ou temporárias. Quando são linhas de água permanentes, beneficiam mesmo durante o período de inverno de rega, e esta rega é chamada, nós chamamos de rega de lima,
que é uma rega de correção térmica do solo, para evitar a formação de gelos e o levantamento do solo pelas geadas. Com as alterações climáticas, possivelmente este problema é capaz de ser cada vez menos importante. Mas, de qualquer maneira, é uma rega. E a outra vantagem era a seguinte, que era muito importante, é que esta rega, todas estas encostas, na década após a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, 50, 60, todas estas encostas eram cultivadas principalmente com cereais, centeno e trigo ou aveia. E o que é que acontece? Devido ao declive, grande parte, e nessas culturas eram aplicados fertilizantes, azoto, fósforo, etc. Pelo que grande parte dos nutrientes e dos fertilizantes que eram aplicados aqui escorriam para os lameiros e isso era uma fonte de fertilização natural destes pastos. Por isso é que eles naturalmente nunca eram fertilizados. Ao mesmo tempo, também, quando me situam nas depressões ou em linhas de água permanente, acabam por ocupar sempre os melhores solos, quer sejam os cambissolos mais profundos, ou luvisolos, fluvisolos, regossolos. São os principais tipos de solo que estes pastos ocupam. O que significa que estas pastagens têm tido um papel muito importante na conservação dos melhores solos que existem nas regiões de montanha. Se estas pastagens tivessem deixado de existir há mais tempo, como está a acontecer agora, grande parte destes solos possivelmente poderiam já não existir, porque se perderiam através da erosão. Então, começando agora pela distribuição das qualidades vegetais segundo o gradiente, devido à localização destes pastos, dos lameiros, nós acabamos por poder distribuir as comunidades vegetais segundo este gradiente. Então, temos as regiões de elevada altitude, aqui. Temos as regiões de encosta, largada, depois outra encosta mais, que já vou explicar a diferença, digamos, mais acentuada, menos acentuada, mas tem a ver com o regime de aproveitamento dos lameiros. E depois, mais no fundo da encosta, as pastagens mais produtivas e nas zonas de acumulação de água, os lameiros conjuntos. Isto porquê? Porque desde aqui até aqui existe um aumento de fertilidade natural dos solos e existe ao mesmo tempo um aumento de umidade dos solos. Os solos são mais profundos, retêm mais água, retêm mais nutrientes e naturalmente são mais produtivos. Pelo que as comunidades vegetais com maior capacidade de produção, que são estas aqui, situam-se aqui no fundo da encosta, mesmo junto aos vales. Então, esta comunidade é uma comunidade que é aproveitada por corte parafeno, na primavera, e pasto e pastoreada com pastoreio durante todo o ano. Mas esta comunidade também, e as várias subassociações desta comunidade, são também e localizam-se quase sempre em zonas, em linhas de água permanentes, que possibilitam a rega durante todo o ano. Pelo contrário, esta comunidade aqui é a comunidade que é aproveitada para corte de feno na primavera, para ano, mas tem um pastoreio muito menor ao longo do ano. Pelo que o tipo de espécies que aparecem aqui são espécies mais de porte mais ereto e são espécies, digamos que mais altas e, como tal, melhor adaptadas ao corte. Ao passo que nesta comunidade aparecem já espécies dos dois tipos, quer espécies de porte baixo, quer espécies de porte mais altas. No topo, voltando agora acima, nas zonas de maior altitude, o tipo de pastos que temos são à base de nardos e vestucarumas. E estes pastos são aqueles que existem em zonas de maior altitude ou em solos tipo leptossolos, com menor capacidade produtiva, portanto, com déficit de produtividade, e, ao mesmo tempo, estes
estes prados são aqueles que são utilizados para transumância que ainda se faz nas serras mais altas. Descendo agora aqui para o fundo, este tipo de comunidades de lameiros são comunidades que são aproveitadas e eram aproveitadas exclusivamente para corte, para cega, durante todo o ano. Com cortes sucessivos, 8, 9 ou mais cortes sucessivos ao longo do ano, era para complementar a alimentação dos animais com erva verde, fresca. Esta comunidade aqui de juncos é praticamente só utilizada para pastoreio, uma vez que o excesso de água não permite, na maior parte dos casos, a entrada, não permitia a entrada de máquinas. Tá bom? Quando era o feno cortado à mão, nessa altura ainda eram cortados de vez em quando. Com a substituição da mão de obra manual e a introdução das máquinas, estes pastos deixaram praticamente de ser cortados. Portanto, são só pastoreados. Este é o exemplo das comunidades de nardos em altitude, destinados à transumância, principalmente. São aproveitados só por pastoreio. Este é a mesma comunidade de nardos, mas em solos ligeiramente melhores, e como tal é uma comunidade de nardos especial que é aproveitada também para corte de feno e pastoreio. De seguida vamos passar para as comunidades de agrosto e arnatareto, típicas das zonas de encosta, com arnatero, algumas estucas, alguns trevos também. São prados que têm uma composição florística bastante rica, mas mais com espécies, mais de pó direto, basta ter o arnatero para perceber isso. Não? E os... Eu vou passar à frente. E aqui uma comunidade de antemido sinuosereto, mais um fundo tipicamente de regadio, com água todo o ano. E, por exemplo, uma espécie que domina a flora, mas mais nestes prados, que é o Olcos granatos, principalmente alguns, e o Olcos móveis também. De seguida, temos os lameiros de cega típicos, e estes lameiros de cega ocupam sempre os meus solos e localizam-se sempre, ou localizavam sempre, a jusante das aldeias, dos povoados, precisamente para poderem beneficiar das chuvas carregadas de nutrientes. E era essa a única fertilização que estes pastos tinham, uma vez que eram aproveitados por corte consecutivo ao longo de todo o ano. Portanto, estas comunidades são ricas. Podemos encontrar aqui as espécies pratenses mais produtivas: trevo branco, trevo violeta, o azeveiro perene, o lórgio perene, o dáctilis. São 4 exemplos de espécies que aparecem tipicamente nestes tipos de prados. E, por fim, as comunidades de juncos, que são aquelas que existem em solos e que atualmente, como dá para ver na imagem, só são pastoreadas. O que não quer dizer que o agricultor não faça, por ano, uma vez por outro, fazer um corte para a limpeza dos juncos. Mas é apenas cortar para evitar a sua disseminação ainda mais. Passando agora. Ahora quiero defender a las vacas también un pouco. Voume facer defensora das vacas aquí, pero bueno. Eu tamén son gandeira de leite, de vacún de leite, claro. Pero non era esa a pregunta. A pregunta é que... Non están con todas as vacas, eh? Non, supoño que non. Para nada. A pregunta... Habría que diferenciar vacas, creo. Tamén. A pregunta que tiña antes era si que ten que ver coa PAC. É dicir, eu penso que estamos falando de ecoesquemas, estamos falando de agroambientais, estamos falando de cambio climático, de moitas cousas, pero efectivamente o que me faltaba antes era cuestionar a estrutura da PAC, porque a estrutura da PAC que temos ahora mismo, podemos falar o que queiramos, pero non se van cumprir os nosos obxectivos para nada. Por qué? Pois por unha cousa bastante simple, efectivamente. Por exemplo, mientras que ahora, bueno, parece que se está debatindo no Ministerio que se poden facer pagos que non sean por hectárea con dereitos históricos. Mientras os agricultores e os gandeiros, bueno, mientras neste país, refiriéndome a Galicia, non ao resto do Estado,
siga habendo máis xente dada de alta na Seguridade Social que a perceptores da PAC e nos fagan creer que vivimos da PAC ou que fagan creer a sociedade que vivimos da PAC, imos mal. Segundo, os pagos, tanto dos ecoesquemas como das agroambientais, son por hectárea. Hai moita xente neste país que non cobra pagos de nada. Segundo, entón, si son por hectárea e teñen que ver cos dereitos históricos, non se vai cambiar nada. Entón, podemos discutir aquí dos lameiros, do rego dos prados da alta montaña e do que queiramos, pero a efectos de influencia dos pagos da PAC vai ser cero, salvo que se cambie realmente a PAC, senón non vai ser nada. Entón, eso tiña que ver con desmontar o da PAC, a literatura da PAC, que é a literatura que todo o mundo se cree, pero que efectos reais é cero. Dúas cousas, estando de acordo contigo, dúas cousas, o sea, totalmente de acordo contigo. É dicir, o meu discurso é ese. É dicir, las cartas es un juego de trileros. O sea, en el buen sentido, no lo digo de que los funcionarios del FEGA o que los funcionarios de la comisión sean unos maleantes, sino metafóricamente es un juego de trileros, y lo digo porque se decide entre tres, básicamente, ¿no? Es decir, si no cambiamos esas reglas, que esa es la exposición, es decir, que incluso son más restrictivas que lo que permite la Organización Mundial de Comercio, es decir, está perdido, porque le digo a mis amigos que son los ecologistas, ¿no? SEO, BBF y tal, digo, estáis persiguiendo zanahorias y migajas, porque lo gordo está en el primer pilar, que son los 33.000 millones de los pagos directos, y te están mareando la perdiz para que persigas un ecosquema, que no digo que no se haya que trabajar con los ecosquemas ni las agroambientales, eso no es mi discurso, no quiero que quedes ahí, sino que no son suficientes. O sea, después de 20 años estudiándola, gente, y yo, años estudiándola, nunca he visto que aunque funcionen puntualmente, es decir, no hay ninguna evidencia que te diga que sirven para la conservación de nada, en términos de escala de paisaje o los términos que importan. Y menos aún, no hay datos que sostengan que eso sirve para la conservación de los sistemas agrarios de alto valor natural, que yo aquí me esfuerzo por los paisanos, me encantan los lobos y los osos, pero yo este trabajo no lo hago por los lobos y los osos, lo hago por los paisanos, porque yo soy hijo del medio rural gallego. Así de sencillo. Y entonces, si tú no cambias eso, ¿qué es lo que dices tú? Es decir, si tú no cambias eso, que se puede, no, vamos a estar persiguiendo migajas y vamos a estar persiguiendo... es como si tú tienes a un paisano que se está desangrando y le pones tiritas. Eso es el medio rural. Y la PAC, que está dando 365.000 millones en 7 años, es dinero suficiente para revertir eso. Lo que no es lícito es que se lo esté llevando el menos del 20% de los preceptores que menos lo necesitan, porque el dinero público tiene que ir para servicios y bienes públicos. Eso es el debate. Y lo demás es, pues, perseguir zanahorias y migajas, con todo el respeto del mundo a la academia y con todo el respeto del mundo a los funcionarios y a quien sea. Pero para mí me imagino el niño ese que ve al rey y dice, es que va desnudo. Mi vida casi se basa en eso, metafóricamente. Es decir, nadie se da cuenta de que esto está mal de base y que la sociedad no lo permite o no lo permitiría si fuera consciente de lo que es la PAC en realidad. Y ya para terminar, la idea que dice ella de que los paisanos no viven de la PAC es cierto. Los paisanos no viven de la PAC vive el que las gestiona, y los bancos, y todos los que venden maquinaria. De la PAC no vive la gente del campo. De hecho, los datos demuestran que la gente del campo se está muriendo. Sí, sabes. Perdona. Non é o tan marco, non? Pero bueno, creo que é moi importante que se asocie toda a presencia de herbívoros e de gandeiría a unha visión de cuidado do medio natural. Bueno, estamos un pouco, moitas veces, con esta visión de que solo no imaginario social, en particular nas asociacións que traballan máis no tema medioambiental, como que solo existe un modelo industrial, e a problemática do modelo industrial, que eu creo que é fundamental, e para nosotros, para ter un medio rural vivo e como queremos telo socialmente, tamén a nivel medioambiental e calidad dos alimentos, hai que cuestionar totalmente ese modelo industrial.
pero pois está cuestionando a propia importancia dos herbívoros para a conservación do medio natural e da propia gandeiría, non? Entón, pareceme moi importante esta visión. Por exemplo, cando decías o tema dos cabalos, claro, eu veño dunha zona próxima ao Xistral, que hai moitos cabalos, e realmente non consiguen ter ningunha cría. Bueno, pois un pouquiño por o lobo, que a mí tamén me gusta moito, pero bueno, quero dicir que é un debate que polo menos temos unha das súas presas principales. Polo menos temos que dar, quero dicir, eu non digo que cale a solución, non puxe ninguna postura, pero eu creo que hai que dalo para ter unha visión global de todo. E a última cuestión xa era máis para o compañeiro de Portugal, porque, claro, aquí estáse falando moito dos sumideiros do carbono, e en particular estáse falando do papel dos bosques, e a min preocúpame que bosque seña monocultivo de eucalipto. Para min o bosque é outra cousa, pero eu tamén me gustaría que vosotros que traballades o tema en cuestión concreta do sumideiro do carbono, do valor de materia orgánica no suelo, deste tipo de cuestións, pois como vedes este debate, porque me parece peligrosísimo que na próxima PAC consideren que unha ferramenta para ser sumideiro de carbono señan os monocultivos de eucalipto. Sim, é verdade. O ideal era que as espécies, neste caso florestais, fossem as espécies autóctones de cada uma das regiões. E são essas que, em termos de PAC, em termos de sequestro de carbono, em termos de longevidade e de resistência aos incêndios florestais, são essas que, embora eu não sou especialista na área florestal, mas são essas que nos dão maiores garantias de resiliência e, ao mesmo tempo, são essas aquelas que existiam antigamente, as folhosas da caduca, nos ecossistemas prévios. No fundo, o ideal seria voltar aos sistemas florestais, a floresta voltar às espécies autóctones locais. Essas é que vale a pena apostar. E aí eu estou convencido que a quantidade de carbono que os autores, na altura, quantificaram nesses ecossistemas residuais que ainda existem em termos mundiais, no fundo, isso é uma forma de nós podermos ter uma referência de valores. E tudo aquilo, todos os sistemas de agricultura que se equiparem a esses teores de matéria orgânica desses bosques naturais, a partir serão sistemas de agricultura que nós podemos considerar, à partida, tendencialmente sustentáveis. Não eucalipto. Bueno, a mí, se me permitides unha cousa. Tes aí ti a falar, perdón. No, que digo que unha das cousas que a mellor non sabedes, como si sí que se permite non a vegetación de ribeira, falando contigo, senón sí que a forestación de terras agrarias. A forestación de terras agrarias aquí en España está considerado como SIE, como superficie de interés ecolóxico. Entón, esa superficie que foi forestada nas terras agrarias que elimina os ecotonos, que elimina ese mosaico, é o que considerou o Estado que ten valor ecolóxico. O sea, que mirade, está ben criticar a PAC, pero que o que está facendo o goberno que a PAC é, como decías ti, contrario ao sentido común e á biodiversidade, non? E iso para mí é o que hai que evitar, que na próxima PAC, polo menos non se roba a natureza. Ora, mira, da PAC o que pode fallar tamén é a falta de unificación de criterios e máis de comunicación entre diferentes administracións. Eu xa sei que falando dos lameiros e das zonas altas de montaña hai unha conexión territorial que está tamén en grave detrimento, e son os bosques de ribeira. Obliga a PAC, falando de PAC, de ganadeiros e de investigadores, quizás é unha das líneas máis olvidadas que existen. É un paisaje ao que estamos habituados a ver, é a pérdida continua de masa arbórea da zona de ribeira. Tanto a PAC como os ganadeiros, como os investigadores, cada un no seu nivel, estamos axudando a esa degradación do entorno fluvial.
eu considero que é unha barreira, non é unha barreira frente a efectos negativos, pero sí, sobre todo como conexión territorial, que axudaría moitas veces a zona de prados e de lameiros, o cambio de climatoloxía, eventos dominantes, moitísimos factores a favor, que sería tamén conveniente de incluílo directamente na PAC. Te contesto, si quieres. Sí, Perdona, acabo, sí, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Sí, eu sei, no que eu traballo na administración, Pero bueno, sei por que pasa. es interesante para los demás. Sí, sei que pasa. Hai unha terrible desconexión entre ganadería, entre distintos organismos da administración que fan que a PAC realmente non sirva absolutamente para nada. Por lo menos para que non incluya as mellores medidas para evitar tanto eso. Eu refiérome a un marco conxunto de dos prados, dos lameiros, e como conexión territorial o bosque de ribera, que é o máis importante incluso. La clave está, ¿sabes en dónde está lo que acabas de decir tú, el problema? No, pragmático, real. ¿Dónde está el problema y cómo solucionarlo? Es decir, la medida de pagos para la Red Natura 2000 tiene tantas trabas que no se aplica. Y la única forma de pagar tenía que estar superficie agraria útil que tenga bosque de ribera. Entonces, el 6,3% de la superficie agraria útil en Europa es agraria. O sea, superficie agraria útil, el 6,3% de la superficie agraria útil en Europa está en la Red Natura 2000 y en España es el 11%. El 11% de la superficie agraria útil en España está en la Red Natura 2000 y la medida para pagar a los paisanos que están en Red Natura 2000 le ponen tantas trabas, como por ejemplo lo de que si no tiene un plan de gestión y si las medidas no están determinadas en el plan de gestión, no se puede pagar en la Red Natura 2000. Y las ayudas de la Red Natura 2000 acaban en asfalto, en cemento, en rotondas, en parques, en polideportivos sin usar. Vou moi alá, gustoume unha pequena frase que dixestes antes de compromiso. Pero son de conservación, no se gastan en conservación. Eu prefiero da PAC sacar unha transmisión de conhecimentos e de aunar conhecimentos antes de propoñer un compromiso entre, por exemplo, ahora estamos falando das PAC, sei que hai xente ganadera aquí, adquirir un compromiso a xente ganadera, aos receptores desa PAC frente a unha mellor biodiversidade, non porque eu que che teña que pagar es que en teoría la condicionalidad. Eso está en la condicionalidad, pero que no la cumple. O sea, no la cumple nadie. Non la cumple nadie, nin a administración a fai cumplir. No se puede decir. Nin a PAC está para cumplir. No lo sabemos. Eu son ganadeiro e fertilizo hasta 2 metros do río e a miña PAC págame eso. Está pagando o deterioro do entorno fluvial, sabendo que hai millóns de legislaciones. Pero también sabemos que no es suficiente. Por eso la clave está en lo que dijo la señora, perdón, que no sé tu nombre, es decir, hay que romper la baraja. Si es que, o sea, mires por donde lo mires, no hay donde sostenerlo. O sea, están haciendo como, hay quien lo metaforiza, como una capa de cebollas, como una política, cómo se va mejorando cada vez que la vas enmendando, como si fuera una cebolla, pero es que la cebolla ya está podrida. O sea, no vale. O sea, no la arreglas metiendo más capas en la cebolla. O sea, hay que romper la baraja y partir de cero. O sea, con la PAC que nos han planteado ahora, que la que se está debatiendo ahora con los reglamentos que propuso la Comisión Europea, es peor que la pasada. Y incluso yo creo que tal como va, lo que pasa es que siempre buscan buzzwords, las palabras de moda, el ecosquema o la yo qué sé, como le llamen, pirifláutica, el genuino, el agricultor genuino y ahora no sé qué. Pero es una maraña burocrática, incompetente, mal diseñada, que está mangoneada por 4 paisanos, no del campo, y no hay manera ya de arreglarla. No hay manera de sostener las reglas con las que está montada. Y todo apunta a que va a ser peor que la del 7-13, que era relativamente buena, dentro de lo malo. Bueno, no hemos olvidado bosque de ribera. No, pero es que es la Natura 2000. Solo puedes pagar al bosque de ribera por la conservación. Ahora mismo solo es con la medida de la Red Natura 2000, pero es que solo el 0,5% de la superficie agraria útil en la Red Natura 2000, que te dije que era el 6,3%, estos datos son los últimos que hubo verdaderos en el 2014 de la Comisión, ha cobrado de la PAC. Y no sabemos realmente si ha cobrado para conservación, que ya te digo que la mayoría del dinero ha ido a rotondas, a asfalto, a ladrillo, a cemento. Vale, pero eu tamén teño a parte das PAC, da transmisión toda que eu faría 3 pilares, non faría 2 da PAC.
e depois hai compromiso. O compromiso ambiental de algo a protexer, independentemente de que che vayan a pagar unha axuda ou non, sabes? Temos un compromiso, eu fago unha vivenda, teño que ter unha forza sética, teño que ter uns dereitos, uns obrigas referente a Pero los paisanos en teoría lo están cumpliendo, ¿eh? Los paisanos en teoría están cumpliendo con todo lo que se le pide. Lo que pasa es que no se puede demostrar que es verdad. Calquera sector ten que estar comprometido e obrigado de alguma maneira a ese material. O sea, no hay un indicador dicho por el Tribunal de Cuentas Europeo, no hay ningún indicador de la PAC que diga quién cumple. Estimamos que el 30% de la peña no cumple con la condicionalidad, creemos, por los datos que lo que podemos saber de hechos. Pero a condicionalidade non che cubre moitos sistemas do que estamos falando. Os lameros, Tenemos de verdad. Laura quería hablar. Mira, no, había aquí unha interpelación a esto de que non se cumplea a min, a primeira cosa que me dá por pensar é que o alguén non sabe o que é a condicionalidade, ou a condicionalidade non resolve partes fundamentales de cales son esas necesidades de conservación reales. Por exemplo, hai unha medida que é diversificación de cultivos, non? Bueno, que non é rotación de cultivos, é diversificación de cultivos. Bueno, pois nun momento dado había unha serie de granxas aquí en Galicia, por exemplo, por non ir máis longe, que estaban nun problema grande o monocultivo de millo, normal que fora un problema grande o monocultivo de millo. Bueno, pois non se cambiou o monocultivo de millo, computouse o cultivo industrial tamén que ven despois do millo, seguiuse facendo o mismo. Pero non é que non se cumpla, si se cumple, o que pasa que esa condicionalidade... No se puede demostrar. Non é que non se poda demostrar, é que a condicionalidade faise de tal maneira que café para todos e non implica unha conservación real do medio. O diseño da condicionalidade aseguro que unha parte moi importante das persoas perceptores cumplen, non vou poñer a mão no lume por todos, pero seguramente a cumplen. O problema é que a condicionalidade non vai ao modelo sostible de fondo que necesitamos. Se supone que máis del 80% la cumple, pero se supone, non se pode demostrar. Pero é que a ver, vamos a ver. A cuestión de todo isto é que en principio, pois a mellor a cuestión é que a administración tería que facer máis mecanismos de control, fainos aleatorios, fainos un tanto por cento, bien, eso é unha... Pero o problema é que a condicionalidade, por exemplo, a medida esta de diversificación de cultivos, realmente non busca unha diversificación real de cultivos. Quer dizer, é unha especie de medida que non busca un cambio real para métodos máis sostibles. Eu poido cultivar maíz. Pero un momento, só unha cosa, un inciso. Para que a lo mejor la gente non entiende realmente lo que es la condicionalidad. Hai buenas prácticas de gestión que son unas directrices, y luego hay los requisitos legales de gestión, que es cumplir con ciertos aspectos de ciertas leyes. O sea, que esto la gente que lo sepa. Pero é que o sea, no es... O problema de todo isto é que tú podes cumplir con todo eso e facer as cousas mal. Non sei se me entendo. Quero dicir, a condicionalidade tal como está diseñada non busca, non garantiza un uso bon dos recursos, nin da auga, nin da... Claro, entonces o problema é o propio diseño desas medidas, que non buscan un cambio real. Eu poido cultivar, por exemplo, de maneira industrial, con xa unha mau de herbicida antes de cultivar, con un cultivo totalmente intensivo de maíz, poido despois... E poido cumplir a PAC, a condicionalidade. Quer dizer, cumplo a defeito. Porque o modelo está mal diseñado. Un momento. Es que es clave. Es decir, todos los países como España, porque son típicos en hacer esto, buscan todos los subterfugios legales, porque el entramado burocrático es tan complejo que te hacen falta abogados para entenderlo. Es decir, buscan los subterfugios legales para que las medidas de conservación no se apliquen y sean todo medidas productivistas. Y eso, a no ser que seas en plan de el holandés más legal y el más bueno del mundo, o dije el holandés, ¿cómo puedo decir el gallego? O sea, vas a buscar los vericuetos totales para que no se cumpla las medidas de conservación y sean todas productivistas. Pero os vericuetos xa os contempla a propia administración cando... Es legal. Cando efectivamente sucumben la poder legalidad dos se lobbies, construye. La legalidad se construye. E só unha última cuestión. Moita xente produtora en ecolóxico non pide axudas da PAC.
porque realmente son tan ridículos as cuantías e tal a carga burocrática que precisamente a xente que aposta por modelos sostibles é excluída da PAC. E na medida de Rede Natura 2000 directamente é que non é que a xente cobre, non cumple, non, é que aquí xa nos implementou a compensación pola Rede Natura 2000. Bueno, encantado de conocerte, Alberto. Soy Laura de Linduro. Yo quería hacer dos apuntes transversales a un poco el argumento y lo que estás exponiendo, ¿no? Con lo que estoy de acuerdo en algunas cosas, pero yo creo que me gusta mucho escuchar, por fin, que el lucro cesante no es el concepto que haya que tener en cuenta para el diseño de los pagos, por favor, evidentemente. Ahí está una de las grandes razones del fracaso de la efectividad de muchas de estas cosas. Y es que seguimos sin dar en el clavo con la forma de cálculo, qué es lo que hay que compensar y en qué cuantía, ¿no? El lucro cesante es un argumento, es un concepto jurídico, y yo en estos foros me gusta un poco puntualizar que hay que volver al sentido común, y el sentido común es el concepto económico. Hay que pagar por el coste de oportunidad, y ese concepto clave en todo esto. Lo que deja de ganar ese ganadero o agricultor en la mejor alternativa posible. Mientras no paguemos por eso, tampoco va a servir coger como referencia el valor de la conservación. Voy a poner un ejemplo, Imaginemos que diseñamos unas ayudas, ¿no? Como tú comentabas, para agroecosistemas de la campiña gallega, o me da igual, ¿no? Y estimamos que el valor de los servicios ecosistémicos que están en juego ahí es de 200 euros por hectárea, y que la sociedad está dispuesta a pagarlos y los recursos de la PAC están para eso. Y vamos y los pagamos. Y resulta que sigue sin transformarse eso. ¿Por qué es? Porque el coste de oportunidad es más alto que ese. Nunca perdamos de vista esto. Si lo que pierde el paisano en su mejor alternativa posible son 300 euros, da igual que le paguemos por el valor de la conservación, que son 200. Seguiremos sin estar dando en el clavo. ¿Cuánto se ahorra un paisano por convertir a diente un prado que estaba segando? Deja de segarlo y lo maneja solo a diente. Porque se ahorra, vamos a poner, 150 euros al año, en que ya no lleva el tractor, en que ya no mueve las vacas. Se ahorra 150 euros al año y esa es su mejor alternativa posible. Si nos decimos, bueno, pues el valor de los ecosistemas de la biodiversidad son 100 euros, le vamos a pagar 100 euros, ¿va a seguir manejándolos a diente? Lo que dije era que en el peor de los casos hacer eso. Sí, quiero decir, está bien ese razonamiento, hay que empezar a pagar, hay que empezar a valorar los servicios ecosistémicos y pagar por ellos, es así, pero no perdamos de vista que hay un umbral, que siempre tenemos que tener como referencia, y es el coste de oportunidad de esos ganaderos o de esos agricultores. Como no lo tengamos en cuenta, vamos a seguir errando en algunos casos, en otros no, pero como economista es importante que nos quede claro eso. Mientras esto no se tenga en cuenta, vamos a seguir haciendo cosas mal, por muy bien que queramos hacerlas bien. Gracias, Laura, porque tú eres economista y lo puedes explicar mejor que yo soy ecólogo, que no... Bueno, creo que